Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. Vem comigo acompanhar mais uma semana da nossa rotina de encomenda de bolos e doces. Nesse final de semana, nós fizemos 10 bolos e 570 docinhos. E esse bolo que eu estava montando aí na quinta-feira, dia 24, a cliente pediu para essa data, mas depois ela falou que seria para consumir apenas no dia seguinte. Como era bolo com morango, então eu montei esse bolo de manhã, antes de ir para o trabalho, e depois a cliente veio buscar às 6 horas da tarde. Então eu nem consegui mostrar depois a finalização desse bolo. Era um bolo pequeno de 25 fatias, da forma 28 por 18. Ela escolheu 2 recheios de brigadeiro com morango e o do meio de leite ninho. E depois a finalização eu fiz com brigadeiro e raspa de chocolate. Foi bem corrido porque eu saí do serviço, vim para casa para poder fazer a decoração, que às 6 horas ela veio buscar. E aí, depois de entregar o bolo dela, eu montei mais esse bolinho aí na quinta-feira à tarde, que era um bolo também de 25 fatias com o recheio de brigadeiro. E aí então, na sexta-feira, dia 25 de agosto, nós tínhamos que produzir os bolos, as massas e recheios, das encomendas do sábado. Eu comecei aí então fazendo esse recheio, que é o recheio de creme de doce de leite. Na panela eu tinha 500 gramas de doce de leite, coloquei ali uma caixinha, 200 gramas de creme de leite, e depois ali no copo de medida eu tenho 300 ml de leite e 1/4 de xícara de amido de milho. Esse recheio eu gosto de utilizá-lo tanto com ameixa quanto com nozes, também fica muito bom com abacaxi e também com bombom sonho de valsa. Misturei aqui então tudo bem certinho. Agora eu vou colocar ali na panela junto com o doce de leite e o creme de leite e levar ao fogo, mexendo muito bem até esse creme engrossar e o amido cozinhar. E agora aqui então meu recheio já engrossou, já cozinhou também, e eu já vou transferir aqui para um outro recipiente e colocar o plástico em contato e vou deixar esse recheio esfriando em temperatura ambiente. Depois eu já aproveitei para adiantar também aqui para minha mãe outro recheio de panela, que era o recheio de brigadeiro. Nesse final de semana, então, nós tínhamos um bolinho redondo de 20 com recheio de doce de leite com nozes, um bolo pequeno, que era o recheio de leite ninho com brigadeiro, um médio todinho de mousse de chocolate e um grande de ninho com mousse de chocolate. Esse brigadeiro aí, então, eu fiz com 2 leite condensado, um creme de leite, meia xícara de leite, 4 colheres de sopa de chocolate 50% e 1 colher de sopa de margarina. Esse é o ponto do recheio que eu utilizo aqui nos bolos para recheio de bolo cremoso. Também vou transferir aqui para um outro recipiente e colocar o plástico em contato. O meu recheio aqui já é o fim da tarde, tá, pessoal? Já voltei do trabalho, minha mãe terminou a produção, fez as massas, o restante dos recheios e agora então eu vou começar a montagem dos bolos. Esse daí então é o recheio de doce de leite, que eu coloquei 1 xícara de nozes picadas para poder montar esse bolo aí. E aí depois, o segundo bolo então que eu montei foi esse daí,
que é o tamanho pequeno que a gente vende, é recheio de leite ninho com brigadeiro na massa branca. E no último vídeo de rotina, eu comentei com vocês que minha irmã tinha saído do trabalho e que ela tinha comprado um café. Então, nessa semana, agora dia 31 de agosto, né, na quinta-feira, ela vai pegar as chaves e eu vou no final de semana tentar gravar para trazer para vocês aqui e mostrar para vocês o novo local de trabalho dela. O café, ele fica bem assim no centro da cidade, é um lugarzinho pequeno, mas é bem bonitinho. Então, no final de semana vai ser bem corrido, a gente quase não tem encomenda, mas a gente vai fazer, né, produzir alguns bolos, doces, para ela colocar no café na segunda-feira. Foi bem corrido, então ela não teve tempo assim de programar, né, uma reinauguração. Então, na quinta-feira, a atual proprietária vai entregar as chaves para ela e minha irmã vai ter sexta, sábado e domingo para organizar todo o espaço, né? Fazer toda a higienização que ela programou para fazer, para reabrir logo na segunda. Então eu vou tentar gravar para vocês, vai ser corrido, mas eu quero muito compartilhar aqui com vocês essa nova etapa da vida dela. E aqui depois, pessoal, enquanto isso eu estava montando aí o terceiro bolo da noite, que era o bolo de mousse de chocolate. Esse bolo foi todinho com esse recheio de mousse. E aí depois, o último bolo do dia era esse bolo de massa grande, de recheio de leite ninho com mousse de chocolate. Nesse final de semana, o que mais tivemos foi recheio de mousse de chocolate. Foram 3 bolos com esse recheio. Finalizamos então todos os trabalhos da sexta-feira. No sábado de manhã, nós já começamos com produção de recheio. Os bolos do domingo eram 4 também, e aí nós tínhamos um bolo todinho de creme. Eu fiz ali 3 receitas de creme belga para colocar num bolo creme belga com morango, um bolo médio. Nós tínhamos no domingo 2 bolos médios, um desse de creme que eu falei agora, e um outro de mousse de chocolate novamente, que a cliente escolheu mousse de chocolate com mousse de doce de leite e ameixa. Depois a gente tinha um bolo mini de leite ninho com brigadeiro e um outro bolo redondinho de 20 com recheio camafeu de nozes. Esse creme aqui, eu já tenho receita dele da versão de creme de coco. A única diferença, né, é que eu não acrescento coco para fazer esse creme simples aí para colocar junto com o morango. E nessa receita que a gente faz, eu gosto de colocar o creme de leite de lata, porque ele dá muito sabor a esse creme. E o nosso sábado começou bem cedinho, era 4 da manhã quando eu comecei aí a fazer esses recheios. Enquanto eu produzia os recheios de panela, a minha mãe e a minha irmã foram fazendo os docinhos. Na sexta-feira não deu tempo de banhar os bombons, nós tínhamos 120 bombons de brigadeiro para fazer. Então, por isso, a gente acordou bem cedinho para poder fazer todos os docinhos que a gente tinha para enrolar, os 480 docinhos, enquanto a minha irmã ainda estava aqui em casa para poder agilizar a produção. Então ali eu fiz essa primeira panela de recheio e enquanto isso elas estavam banhando os bombons de brigadeiro. E para fazer esse bombom de brigadeiro, nós utilizamos a massa do brigadeiro tradicional com o peso de 18 gramas. A encomenda dessa cliente era um total de 480 doces, divididos em 4 sabores. Foram 120 de cada tipo. 120 brigadeiro tradicional, 120 bombom de brigadeiro. Depois ela escolheu também
o docinho de brigadeiro de leite ninho e o brigadeiro de churros. E aí depois eu troquei de posição com a minha mãe, ela foi lá para a produção das massas e eu vim ajudar a minha irmã com os docinhos. Para finalizar o bombom, eu fiz ali os risquinhos para dar acabamento. Em seguida, nós fizemos o brigadeiro tradicional e também o brigadeiro de leite ninho. Como essa encomenda era para uma festa de 15 anos, nós passamos o leite ninho depois no carimbo, só para dar um acabamento mais delicado para o docinho. E o último docinho do dia era então o brigadeiro de churros. Eu estou utilizando aí para fazer a pitanguinha, o doce de leite e também. E aí depois eu comecei então a fazer a cobertura dos bolos. Esse primeiro bolo era para as 11 da manhã e depois era um seguido do outro. Como os docinhos já estavam prontos, esses docinhos eram junto com o bolo grande para 1 da tarde. Eu comecei por esse daí, que era para as 11 horas da manhã. A cobertura desse bolo, esse bolo aí, era o de mousse de chocolate. A cliente pediu para fazer cobertura de chocolate também. Então passei ali na lateral, fiz um detalhezinho de textura com a colherzinha, coloquei as raspas de chocolate e depois eu finalizei com o morango. Mas foi bem corrido, a cliente chegou antes da hora e não deu para finalizar aqui no vídeo, mostrar para vocês o bolo já com o morango por cima. O segundo bolo que eu fiz, esse daí era o bolo grande que acompanhava os docinhos. Era o bolo de leite ninho com mousse de chocolate. Era um bolo de corte. Eu fiz ele a lateral com o bico 113 e depois eu joguei a raspa de chocolate por cima e cereja. Finalizei com o bico 22. Esse próximo bolo era para as 2 horas, era o bolo de doce de leite com nozes. Esse daí eu passei um pouquinho de chantilly na lateral e depois eu coloquei um pouquinho mais de chantilly para fazer uma textura e eu utilizei o pincel de silicone. E para finalizar, eu fiz os detalhes com chantilly e doce de leite, utilizando ali o bico 22 e também com nozes. O último bolo do dia, então, era o bolo que era recheado com leite ninho e brigadeiro. Eu fiz da mesma forma que o outro, com o bico 22, bico folha na lateral, bico 113, né? E aí eu coloquei a raspa de chocolate branco e preto e finalizei com cereja. E em seguida já dei início então à montagem dos 4 bolos do domingo. Esse primeiro bolo então era recheio de camafeu de nozes. Esse final de semana não teve nenhum bolo temático,
nenhum cliente fez pedido nenhum especial. Então foram bolos bem rapidinhos de decorar, onde eu utilizei o bico 113 e o bico 22, que são os bicos que eu mais utilizo aqui na produção. Logo em seguida, eu fui montar então o bolo médio de massa branca recheio de creme belga com morango. O terceiro bolo foi o bolo de mousse de chocolate com mousse de doce de leite e ameixa. A receita desse mousse de doce de leite eu já tenho aqui no canal. Aliás, eu tenho tanto ele quanto o mousse de chocolate. Esse mousse de doce de leite é o recheio que eu uso também para fazer bolo com bombom sonho de valsa. O quarto e último bolo do dia era o bolo mini com recheio de leite ninho e brigadeiro. E enquanto eu fiquei ali na montagem dos bolos, a minha mãe já cuidou da louça, já deixou tudo lavadinho, tudo limpinho, para agora a gente finalizar a limpeza do chão. Domingo 27 de agosto, nossa primeira encomenda era para as 10 da manhã e era esse bolinho aí de camafeu de nozes. Comecei passando então um pouquinho de chantilly pela lateral. A minha primeira ideia era fazer esse bolo com acabamento em bico, mas depois eu optei então por fazer um bolo espatulado. Fiz o acabamento ali utilizando o bico 1M e depois as nozes no rodapé e também em cima do bolo. O próximo bolo era esse daí para as 11 horas da manhã com recheio de creme belga e morango. Cobertura dos bolos dessa semana eu estou utilizando chantilly Norcal. E aí, enquanto eu fazia os bolos, do outro lado minha mãe deu início aos docinhos. Eram apenas 90 docinhos que nós tínhamos para fazer para o domingo. A encomenda era junto com o bolo mini. Eram 90 unidades divididos em 3 sabores: 30 surpresa de uva, 30 bombom de cereja e 30 bombom de coco com abacaxi. Esse bombom de cereja, a gente utiliza a massa do brigadeiro branco, o peso é de 18 gramas, e aí a gente faz o recheio ali com a cereja e banha no chocolate ao leite. No caso aqui, a gente estava utilizando a cobertura genuíne. Eu finalizei esse bombom riscando também, e a cliente escolheu a cor da caixinha amarela.
A caixinha que a gente utiliza aí é a medida de 3 centímetros. Esse daí agora é o bombom de coco com abacaxi. Por cima desse bombom, a gente coloca um pouquinho de coco ralado. E assim ele fica já finalizado desse jeito aí. E assim então ficaram os docinhos já finalizados. 30 surpresa de uva, 30 bombom de coco com abacaxi e 30 bombom de cereja. Esse bolo então que eu fui fazer em seguida era o bolo junto com os docinhos. O bolo de leite ninho com brigadeiro. A cliente desse bolo também pediu para que a gente finalizasse com morango por cima. O quarto e último bolo era esse daí, que era mousse de chocolate com a mousse de doce de leite e ameixa, que a cliente escolheu cobertura de chocolate. Fiz ali então um detalhe com a colherzinha também, acabamento em bico, raspa de chocolate e cereja. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de rotina de encomenda dessa semana, nossa rotina de produção de bolos e doces. Eu espero demais que você tenha gostado de nos acompanhar mais uma semana e também sou muito grata a todos vocês que estão aqui sempre comentando, compartilhando e curtindo o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo de coração e até o próximo vídeo.